Imagine o radar de defesa aérea de um país inteiro ser inundado por objetos que não deveriam estar lá. Bem-vindos ao canal onde investigamos os maiores segredos militares e os mistérios ufológicos que desafiam a nossa realidade. Hoje vamos detalhar a noite oficial dos OVNIs, o evento mais documentado da história da Força Aérea Brasileira. Em 19 de maio de 1986, 21 objetos desconhecidos invadiram o espaço. As luzes foram detectadas inicialmente sobre São José dos Campos, Muvan-do-Sei, com uma velocidade que desafiava a física conhecida. O Centro de Controle de São Paulo confirmou que os objetos eram sólidos e apareciam nitidamente nas telas do radar. Diante da invasão silenciosa, o alto comando da aeronáutica decidiu enviar caças de combate para interceptar os alvos misteriosos. Pilotos de elite decolaram em seus caças F-5 e Mirage preparados para um confronto que mudaria suas vidas para sempre. O que se seguiu foi uma perseguição frenética pelos céus do sudeste brasileiro envolvendo tecnologia de origem totalmente desconhecida. Se você quer saber o que os militares descobriram sobre esses visitantes, inscreva-se agora para não perder nossa investigação. Os pilotos relataram que as luzes eram esferas coloridas que mudavam de direção de forma instantânea e muito precisa. Em um dos relatos mais famosos, o piloto descreve estar sendo cercado por várias luzes que formaram um padrão. Os radares em solo confirmaram que os objetos atingiam velocidades de até 5.000 km/h em segundos. Essa aceleração esmagaria qualquer piloto humano dentro de uma aeronave convencional devido à imensa força da gravidade envolvida. O fenômeno aeroespacial foi tão evidente que o ministro da Aeronáutica convocou uma coletiva de imprensa na mesma noite. Brigadeiro Moreira Lima afirmou categoricamente que o Brasil não tinha tecnologia para explicar ou perseguir aqueles objetos de luz. Foi a primeira vez na história mundial que um governo admitiu abertamente estar lidando com um caso ufológico real. As luzes em São Paulo foram avistadas por milhares de pessoas, criando um clima de curiosidade e pavor nacional. A defesa aérea brasileira ficou impotente diante da manobrabilidade superior apresentada pelas naves que cruzavam o nosso céu noturno. Deixe seu comentário agora dizendo se você acredita que esses objetos eram sondas automáticas ou naves tripuladas por alienígenas. Os documentos oficiais liberados décadas depois mostram que a investigação militar foi profunda e envolveu diversos órgãos de inteligência. Muitos arquivos ainda permanecem sob sigilo, mas o que já sabemos é suficiente para provar a presença extraterrestre ali. Os relatos de pilotos indicam que as luzes pareciam ter consciência da presença dos caças e reagiam aos movimentos. Quando um caça tentava se aproximar, o objeto acelerava ou simplesmente desaparecia do radar para reaparecer em outro ponto. Esse comportamento de gato e rato sugere que as entidades estavam testando a capacidade de resposta militar do Brasil. O caso da noite oficial é o pilar que sustenta a seriedade da ufologia brasileira diante da comunidade internacional. Diferente do caso Varginha, aqui as provas foram registradas por instrumentos técnicos de última geração da aeronáutica na época. Os caças Mirage que decolaram de Anápolis também tiveram contatos visuais e de radar com os alvos não identificados. A precisão dos dados técnicos coletados naquela noite permite excluir a hipótese de balões meteorológicos ou reflexos de satélites. As esferas de luz possuíam cerca de 15 metros de diâmetro e emitiam um brilho que iluminava as nuvens. O impacto cultural deste evento foi tão grande que ele é estudado em academias militares como um exemplo de defesa. Por que esses objetos escolheram justamente o coração industrial do Brasil para realizar uma demonstração de força tão clara? A resposta pode estar na vigilância das nossas instalações de energia e infraestrutura estratégica por inteligências externas e ocultas. A noite oficial dos OVNIs é o capítulo mais transparente da relação entre os militares e o fenômeno ufológico. Compartilhe este vídeo com seus amigos para que a verdade sobre o que aconteceu em 1986. O relatório final da aeronáutica concluiu que os objetos eram sólidos e possuíam inteligência por trás de seus movimentos. Essa conclusão oficial é o que separa este caso de simples lendas urbanas ou avistamentos sem qualquer prova material. Os pilotos que participaram da missão hoje são veteranos respeitados que mantêm seus depoimentos firmes após 40 anos passados. Eles descrevem a sensação de estarem lidando com algo que estava muito além da compreensão humana daquela época tecnológica.
A noite oficial serve como um alerta de que nosso espaço aéreo pode ser invadido sem que possamos reagir. As esferas coloridas demonstravam controle total sobre a inércia, mudando de curso sem perder a velocidade de cruzeiro. Este nível de engenharia sugere o uso de propulsão por campos magnéticos ou manipulação direta do tecido do espaço. Enquanto o mundo olhava para a Guerra Fria, o Brasil enfrentava uma invasão de objetos que ignoravam fronteiras políticas. O registro do radar do aeroporto de São José dos Campos é uma das peças mais valiosas desta investigação militar. Ele mostra claramente os objetos realizando trajetórias impossíveis para qualquer avião ou míssil conhecido pela humanidade até hoje. A transparência do governo, naquela noite, foi um ato de coragem, que deveria ser seguido por todas as nações. Ative o sininho de notificações para não perder nossa próxima análise sobre os segredos escondidos na Ilha de Trindade. A investigação militar sobre as luzes em São Paulo gerou centenas de páginas que ainda estão sendo analisadas hoje. Cada novo detalhe que surge reforça a ideia de que fomos visitados por uma frota de exploração científica alienígena. O fenômeno aeroespacial de 1986 permanece como o maior desafio da defesa aérea brasileira. Se você gosta de entender a tecnologia por trás dos discos voadores, este caso é o exemplo mais perfeito. Os relatos de pilotos como o Major Viriato detalham como as luzes sumiam quando os caças ligavam seus radares. Isso indica que os objetos podiam detectar ondas de rádio e reagir preventivamente para evitar serem travados pelos mísseis. A inteligência demonstrada por esses objetos é um dos pontos mais debatidos nas conferências de ufologia ao redor do mundo. O silêncio que se seguiu àquela noite nos arquivos secretos esconde a verdadeira magnitude do que foi descoberto ali. O Brasil tornou-se um ponto de referência para pesquisadores internacionais que buscam provas físicas e documentais de contato real. A Noite Oficial dos OVNIs não foi apenas um evento, mas o início de uma nova era de investigação. Os caças F-5 retornaram às suas bases com os tanques de combustível quase vazios após horas de perseguição inútil. O sentimento de impotência dos pilotos é um relato comum em quase todos os encontros com naves extraterrestres avançadas. O que as luzes queriam ao sobrevoar as áreas mais populosas do Brasil durante tantas horas seguidas de exibição? Talvez a intenção fosse justamente serem vistos para que a humanidade começasse a aceitar a realidade de sua presença. Os documentos oficiais são a nossa única garantia de que esses fatos não serão apagados pela história convencional de hoje. Cada vez que um novo arquivo é desclassificado, a verdade sobre a noite oficial brilha com mais intensidade ainda. A defesa aérea é a primeira linha de contato e os pilotos de 1986 foram pioneiros. Analisamos este caso com o respeito que ele merece, buscando sempre a verdade por trás das luzes e dos radares. O fenômeno ufológico é complexo, mas os dados técnicos daquela noite facilitam muito o trabalho dos investigadores sérios e honestos. O brilho intenso das esferas era capaz de saturar os sensores térmicos dos caças brasileiros durante as tentativas de aproximação. Isso mostra que, além da velocidade, eles possuíam sistemas de defesa passiva para evitar a detecção por calor ou infravermelho. O caso ufológico da noite oficial é uma aula de como o governo deve lidar com o contato extraterrestre direto. A coragem do brigadeiro Moreira Lima em falar a verdade pavimentou o caminho para a ufologia moderna no nosso país. Investigar esses relatos de pilotos nos ajuda a entender as capacidades de manobra dessas naves em nossa própria atmosfera terrestre. A tecnologia aeroespacial humana ainda está tentando replicar o que foi visto sobre São Paulo naquela noite de 1900. A noite oficial dos OVNIs é um lembrete de que o céu guarda segredos que a nossa ciência ainda ignora. Continuaremos a seguir o rastro dessas luzes em nossos próximos vídeos sobre a história secreta da aeronáutica brasileira mundial. A investigação militar concluiu que não houve qualquer ameaça hostil, mas apenas uma demonstração tecnológica de origem totalmente desconhecida. Se eles quisessem nos atacar, nossa defesa aérea não teria tido a menor chance contra tamanha superioridade de manobra. O fato de terem ido embora sem causar danos reforça a teoria de que somos um laboratório de observação alienígena. Os arquivos secretos sobre o incidente podem conter gravações de vídeo feitas pelas câmeras de bordo dos caças F-5. Essas imagens, se existirem, seriam a prova definitiva que o mundo inteiro espera há mais de 70 anos de busca. O compromisso do nosso canal é buscar essas evidências e trazer-las para você com a máxima clareza e fidelidade. Obrigado por fazer parte desta comunidade de investigadores que não se contentam com as explicações oficiais simplistas do sistema. A Noite Oficial dos OVNIs é apenas o começo de uma jornada
para entender quem são nossos vizinhos galácticos reais. Cada piloto que decolou naquela noite levou consigo uma parte do mistério que ainda tentamos resolver nos dias atuais. O radar não mente, e o que ele mostrou em 1986 foi uma invasão organizada. A velocidade e a precisão das esferas indicam um controle total sobre as forças da natureza que ainda não dominamos. Continue assistindo nossos documentários para descobrir como outros países lidaram com eventos similares de perseguição de caças militares. A verdade está escondida nos detalhes dos relatos e na persistência de quem não desiste de buscar as respostas. O caso das luzes em São Paulo é a prova de que o Brasil está na rota dos visitantes espaciais. Encerramos este episódio com a certeza de que a noite oficial nunca terminou totalmente na mente de quem viveu. Até a nossa próxima investigação profunda, onde o inexplicável se torna realidade e o mistério finalmente ganha um rosto.